Muito bem, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Vamos fazer mais uma aula hoje sobre sistemas de portaria remota, tá? E hoje o tema da aula é como montar um projeto ideal de sistemas de portaria remota. Ah, Bruno, serve só para portaria remota? Não. Você vai entender como montar um projeto para sistemas de segurança de uma forma geral, tá? Se você quer montar um sistema diferenciado, um projeto diferenciado para o seu cliente, de sistema de segurança de CFTV, de alarme, de controle de acesso, de portão, seja o que for. Tá, vou usar o exemplo de portaria remota aqui agora, mas você consegue adaptar isso para qualquer tipo de projeto. Então fica aqui comigo que eu vou te ensinar o passo a passo, estratificar tudo certinho de como você vai fazer para fechar projetos grandes com condomínios e com isso conseguir faturar até 3 vezes mais nas suas implantações. Vem comigo. Bom, primeiro vamos abrir o nosso mapa mental aqui. Estão vendo a tela, que é o meu roteiro, que eu vou falar para vocês hoje. E estou vendo a minha tela aqui, pronto. O mapa mental já está visível. Então, pessoal, o que a gente precisa? É, a gente precisa iniciar, né, entendendo a diferença aí entre instalação e projeto. Hoje, né, a maioria dos técnicos faz instalação. Então, o cliente entra em contato, fala, eu quero 5 câmeras, 2 alarmes aqui em casa e tal. O cara vai lá, olha, beleza. Vai lá e faz a instalação de 5 câmeras e 2 alarmes. Então, muitas vezes, a pessoa nem questiona o cliente sobre o melhor posicionamento, melhor altura, qual que é a vulnerabilidade que tem naquele local, né? Então, você que é o técnico, você que tem a visão que o cliente não tem. Então, o cliente vai te pedir uma coisa que ele acha da cabeça dele, mas a sua avaliação é que tem que definir realmente o que vai acontecer no projeto, né? E aí é que diferencia o instalador de um projeto. Então, é o que você vai considerar, né? É o principal. O que você vai considerar na implantação, é, o que realmente o cliente precisa, né? E não só o que ele quer. Então, você vai entender ali realmente o cenário, tá? Entender o cenário e passar para o cliente o que ele precisa, né? E vai vender o que ele quer, eu falo isso muito sempre, né? Você vai vender o que o cliente quer, mas vai entregar o que ele precisa, tá bom? E o que o cliente quer realmente? Ele não quer a câmera, tá, cara? Ele não quer o alarme, ele não quer a câmera, ele quer a segurança, ele quer poder visualizar ali o local dele quando ele não estiver em casa, né? Ele quer ter segurança de dormir tranquilo, que se alguém tentar invadir o alarme vai soar. Então é isso, tá? Ele não quer câmera, ele não quer alarme, ele não quer DVR, ele não quer nada disso. Ele quer segurança, ele quer tranquilidade, ele quer ter ali o controle da situação. Então é isso que você vai vender para o cliente, tá? Segurança, tranquilidade e controle, beleza? E aí, cara, a gente vai dividir um projeto em etapas, tá bom? Eu acho que toda tarefa ela precisa ser dividida em etapas para ficar mais é, palpável ali, né? Então, eu separo em 5 grandes etapas. A gente faz primeiro um levantamento, né, de tudo, um mapeamento da situação toda, o levantamento de equipamentos, a parte de implantação e a parte da manutenção. Eu chamo isso de método PSIM, lá no meu curso de portaria remota avançada, tá? Que a gente faz primeiro o planejamento, levanta a situação e faz os suprimentos, né? Depois a gente vem com a parte de implantação, depois com a parte de manutenção. Então tem tudo isso lá no curso Portaria Remota Avançado, o link está na descrição. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, fique à vontade, vai gostar bastante. Então, pessoal, nessa primeira etapa a gente faz aqui o levantamento e indo já bem direto ao ponto, o que é o levantamento? É o que a maioria já faz, tá? Essa etapa aqui todo mundo faz, que é visitar o cliente. Então você vai lá, visita o cliente, entende? Ô fulano, como tá? Tudo bem? Beleza, o que você quer? Eu quero uma câmera aqui, um sensor de alarme ali, sei lá, o DVR pode ficar aqui, ter o ponto de energia, bacana, isso aí todo mundo faz. Agora a gente começa já a entender o que a maioria não faz, que é entender, cara, os desejos do cliente, tá? Então isso aqui, ó, a maioria não faz, entender as dores do cliente, tá bom? Então é o que a gente precisa fazer hoje e colocar isso no projeto para ele. Por quê? Quando você entende realmente o que o cara deseja e quais são as dores dele, você coloca isso num projeto, nenhum concorrente seu vai colocar. Eu vou te mostrar no final da aula aqui o projeto pronto, tá? Fica comigo até o final. Então, cara, você vai entender a situação dele, o que aflige, né? Por que ele quer instalar sistema de segurança? Vamos colocar aqui. Por que ele quer sistema?
o que ele espera do sistema. E aí você vai fazer esse tipo de pergunta para ele, tá? O que mais aflige para ele, por que que ele quer o sistema, o que que ele espera que o sistema vai ajudar. E aí você vai entender ali os desejos e as dores do cliente, tá bom? Anota tudo, toma isso. Tem um formulário lá no curso também de Portaria Remota Avançada que já tem todas essas perguntas, com tudo que todas as perguntas que você vai fazer no cliente, né? Para entender as dores, desejos, problemas. E é isso que você precisa levantar para o seu cliente, tá bom? E aí, você vai começar a entender se o que o cliente quer é viável, né? Então, de repente, ele está querendo alguma coisa da NASA que ele nem precisa. Então, você vai fazer esse entendimento, vai anotar também, né? Tudo que o cliente quer, entender se é viável e só vai argumentar com isso agora é a parte mais importante. Nessa etapa aqui, ó, você mais escuta, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui para colorir. Não, não tem. Nessa etapa aqui, você mais escuta do que fala, tá bom? Então, essa visita, você vai simplesmente deixar o cliente falar, tá? Você não vai questionar nada. Você vai só perguntar, mas você vai entender o que o cliente fala. Ah, eu quero passar uma câmera ali, ó, quero colocar ela lá, está 7 metros de altura. Ah, não, beleza, ok, deixa eu anotar aqui. Você sabe que a câmera comum não pode ficar, você teria que pôr uma speedometer, alguma coisa assim. Mas você não vai questionar ele na hora. Aí depois, no projeto, você vai colocar, beleza, a câmera que você quer 7 metros de altura, ela custa R$ 5.000, é uma speedometer, assim assado, vai ter a característica XYZ, mas isso vai estar no projeto. E aí você vai dar a segunda opção para ele. Ao invés de colocar naquele local, vamos pôr uma 1120 ali, simplesinho, um pouquinho mais para baixo, em outro local, tal, tal, tal. Então você vai fazer essa interpretação primeiro, tá? E depois você vai levar para o cliente os argumentos, porque essa primeira reunião, o cliente, você vai extrair tudo do cliente, tá? Sem falar muito, tá bom? Então, qual que é o objetivo desse levantamento aqui? É extrair as dores do cliente, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, objetivo, extrair as dores e os desejos do cliente. Esse é o objetivo dessa primeira reunião, beleza? Vai fazer a reunião de levantamento, vai levar para casa, vai falar com ele, olha, vou te entregar, vai dar o prazo para ele, vou montar o projeto, vou te entregar em 2 dias, em 1 dia, sei lá, alguma coisa assim. Depois, você vai entender a viabilidade técnica, tá? Seja com você, seja você mesmo, seja a sua equipe, vai entender os pontos críticos que você mapeou e vai fazer o escopo de validação inicial. O que que é isso? Você vai criar um anteprojeto para o cliente com os pontos que você mapeou, com a viabilidade técnica de cada um, com as sugestões que o cliente deu. É muito importante você colocar tudo que o cliente deu de sugestão para ele sentir que ele foi ouvido, né? Que você simplesmente não desconsiderou. A pior coisa que tem é o técnico chegar no lugar, o cliente vai falando o que ele quer, o técnico vai refutando tudo, desconsiderando tudo, o cliente, pô, fala, o cara não está me ouvindo, né? Então você tem que exercer essa empatia aí com o cliente e você vai entender ali com ele. E nesse escopo de validação inicial, você vai listar tudo que o cliente, toda a viabilidade técnica, o que o cliente pediu, vai colocar tudo e depois, em paralelo, as suas sugestões. Porque aí você vai mostrar para o cliente que você entende, sabe? Não vai só colocar o que ele pediu de uma forma aleatória, porque senão ele não precisaria de você. Ele simplesmente compraria os equipamentos no Mercado Livre e arrumava alguém para instalar, né? Então, é por isso que muita gente perde concorrência aí para Mercado Livre, para outras pessoas, porque faz igual todo mundo, certo? Então, você vai entender essa viabilidade, mapear os pontos críticos, fazer o escopo de validação inicial e vai levar para o cliente validar o anteprojeto. O cliente validou, ele já se sentiu ali, ó, ouvido, você já fez um segundo contato próximo com ele, e aí você vai partir para o levantamento dos equipamentos, tá? Esse anteprojeto, essa validação, tá, pode ser até para uma online, tá? Chama ele no Google Meet, no Zoom, alguma coisa assim, e passa com ele. Mas é importante você ter esse segundo contato com ele, tá? Porque a maioria dos seus concorrentes vai fazer a primeira visita, vai mandar uma proposta e pronto, vai sumir. Vai esperar o cliente chegar. Você não, você vai criar vários pontos de contato com ele. A ideia é você criar vários pontos de contato para você ficar na lembrança dele, cada ponto de contato com uma estratégia, beleza? Então você vai apresentar o escopo de validação inicial, validou o que o cliente quer, você vai para a etapa de levantar equipamentos, beleza? Nessa etapa de equipamentos,
Você vai escolher os dispositivos adequados de acordo com as dores e os desejos do cliente, tá bom? Então, tudo que o cliente desejou ali, todas as dores, tudo que vocês validaram, você vai escolher os dispositivos com isso. E, no final, ele vai gerar o que a gente chama lá no curso de portaria remota, né? O MAPEC, que é o mapa de equipamentos. Tá? E aí você, com o mapa de equipamentos validado, você já vai para a parte de orçamento, né? E faz a cotação desses equipamentos nos distribuidores, seja locais ou nacionais, e o mapa de equipamentos ele é separado em algumas grandes áreas, tá? Então, você tem as áreas de infraestrutura, que aqui você vai fazer cotação de racks, cabos, sei lá, dutos, né, etc. Aí você tem a parte de redes, que aqui você vai fazer cotação aí do microtik, switch, e, e, e a parte de todo o escopo de redes, tá bom? A parte de comunicação, você vai ter aqui a parte da interfonia, ATA, PBX, PBX-IP, que seja, né? Controle de acesso, aí você vai ter aí as controladoras, os faciais, toda a parte de controle de acesso, CFTV, né? Você vai colocar aí, vai dimensionar os equipamentos, se câmeras IP ou analógicos, dependendo do projeto, né? NVR, DVR. Na parte de alarmes, você vai definir ali sensores, vai definir ali também a central de alarme, né? Na parte de aplicativo, você vai definir ali o sistema de gestão. Na parte de segurança e energia, ali botões de emergência, no breaks, fechaduras, né? Então você tem todo esse escopo aqui, vai estar definido aqui no MAPEC, beleza? Então aqui no mapa de equipamento separado por grandes áreas. E aí você consegue mostrar para o cliente o universo de coisas. E aí, pessoal, o que eu falo com vocês, que o sistema de portaria remota, o cara que implanta portaria remota, ele ganha até 3 vezes mais do que o implantador comum, porque olha o tanto de coisa que você faz. Você instala infra, você configura redes, você configura comunicação, configura controle de acesso, CFTV, alarmes, aplicativos, segurança e energia. Me fala se isso não vai te dar mais grana, velho. Então, não tem como, né? Não é mágica nem nada, não. Fala, Bruno, você fica falando que ganha 3 vezes mais, e ganha mesmo. Mas uma implantação dessa aqui te dá 6 a 8 mil reais numa implantação que você faz numa semana, tá? Então, é interessante mesmo voltar a olhar para isso aqui, porque é uma realidade que eu vivo no dia a dia, tá bom? E você tendo isso aqui, ó, o MAPEC, com toda essa parte de infraestrutura, redes de comunicação, você vai começar a partir projeto. Obviamente, você vai enviar o orçamento para o cliente aqui nesse momento, mas não vai enviar, você vai lá mostrar para o cliente, vai marcar uma terceira visita com ele, olha só, é o terceiro ponto de encontro com ele. Vai explicar cada etapa e o que, principalmente, e o que cada item ele resolve de dor do cliente. Por exemplo, a infraestrutura do local vai resolver a dor do cliente de, de instabilidades que ele já tinha antes, instabilidades barra desorganização, né? Então isso aqui vai resolver essa dor do cliente. A parte de redes vai resolver a dor de integração, acesso remoto, né? Que por acaso às vezes ele não tinha. A parte de comunicação vai resolver a dor do cliente de falhas, né? De interfonia, ele não vai ter mais porque agora vai trabalhar tudo com IP. O controle de acesso vai resolver a dor do cliente de saber quem entrou e saiu do condomínio. E aqui você está vendo, cada etapa ele vai resolvendo uma dor do cliente. Fala isso, o seu concorrente faz isso? Cara, não faz. A parte de CFTV vai dar ali a parte de segurança, né? Vai resolver a dor ali da parte de segurança, sensação de segurança, né? A parte de alarmes vai resolver a parte ali também de segurança e da tranquilidade que o cliente estava precisando, né? Que ele estava querendo. A parte de aplicativo vai dar a parte ali da comodidade, né? Vai dar a parte ali da comodidade principalmente. Segurança e energia vai resolver a dor dele ali da redundância, né? Então, redundância, se cair energia, ele não vai ficar sem
né? Sem portão, não vai ficar sem sistema, não vai, para ele vai ser transparente. Então, pessoal, cada etapa dessa, ela tem que resolver um problema do cliente, tá bom? E aí o cliente começa a sentir, cara, esse cara entendeu o que que eu queria, né? Então é por isso que você vai se diferenciar como técnico, tá bom? Beleza, partimos da parte aí de equipamentos, vamos para a implantação em si, né? E aí você precisa de fazer um escopo de implantação, um cronograma inicial de implantação, muitas vezes, e um cronograma de acompanhamento. Por que um inicial de acompanhamento? Você que trabalha com obra, com instalação, sabe que nem sempre a gente consegue cumprir o prazo certinho de uma instalação, porque chega no meio do caminho, tem uma tubulação que não passa fio e várias outras situações que acontecem no meio do caminho, né? Então você monta todo o escopo de implantação, lá no curso Portaria Remota Avançada tem o escopo de implantação também, tudo certinho, tem os cronogramas iniciais de acompanhamento, final, checklist, tem tudo lá no Portaria Remota Avançada. E você vai montar um cronograma inicial, vai passar com o cliente o cronograma inicial e semanalmente vai fazer o acompanhamento. Então você entendeu que vai ter atraso, já chama o cliente, vai ter um atraso assim, assado por causa da infraestrutura, aqui não passa, vamos precisar de fazer uma intervenção ali, você precisa chamar um pedreiro para cortar, não sei o que, tal, e vai revendo esses prazos e até valores, tá bom? Então, se alguma coisa se estender demais, você precisar adicionar outras coisas, você revê valores com ele. E aí, ao final disso tudo, você fazendo a instalação, você faz um checklist final, vai passar com o cliente por todas as etapas aqui, né, de instalação, e o cliente vai validar tudo. Por quê, cara? Isso aqui é muito importante. A partir do momento que ele validou tudo, a sua garantia começa a acontecer, né, 30 dias de garantia ali nos serviços, para o serviço que estava funcionando. Se por acaso ele solicitar alguma coisa além, você pode, olha, no checklist aqui você viu que estava funcionando esse serviço, né? Então, isso aqui vai ter garantia, e agora, mas isso aí que você está pedindo não foi escopo do projeto, então não tem como ter garantia, a gente faz um adendo aqui no serviço. Então, esse checklist final é bem interessante. E também para o cliente falar, isso aqui não está funcionando, nunca funcionou. Aí você pode chegar também com checklist e marcar. Mas, meu amigo, você assinou aqui que estava funcionando. Ah, é? Aí ele volta, né? Funcionou 2 dias, depois parou. Lá, não, então beleza, então funcionou, te entreguei funcionando. Parou, a gente tem a garantia, vai lá rever. Então, o que está combinado não sai caro, né? Então, o que está escrito ali não, não vai ser um problema para você, beleza? E saindo da parte de implantação, a gente vai para manutenção, que aí você vai fazer com ele um planejamento de manutenção infinita, que a gente chama lá no curso de Portaria Remota Avançada, tá? Que vai criar uma rotina de preventivas e contrato de suporte, beleza? Aí pode ser tanto diretamente com o condomínio que você instalou, quanto com a empresa que vai gerenciar a portaria remota, se você é um terceirizado, por exemplo, beleza? E aí, cara, o que que muda? Você já percebeu um monte de coisa que muda aqui quando você apresenta um projeto ao invés de só instalar as coisas, né? Você gera aí mais profissionalismo, né? Mais confiança e vai principalmente justificar uma cobrança de preço maior. Ah, Bruno, isso aqui dá muito trabalho. Não dá, cara. Você vai pegar um projeto aí de R$ 8.000, por exemplo, que você vai faturar, você não gasta 2 horas para fazer tudo isso. Eu acho que vale a pena, né? Senta ali no computador, tem que criar essa mentalidade, cara, esse posicionamento. Senta ali no computador 2 horinhas, planeja. Você já foi fazer um churrasco, por exemplo, com a faca que não corta? É ruim demais, né? Você faz muito mais esforço, a carne não corta direito. Então, cara, amola a faca ali, amola o machado, gasta tempo nessa preparação para depois você chegar e cortar igual uma manteiga, né? Então a parada é essa. Gasta 2 horas aqui de todo o seu projeto fazendo essas etapas que você não vai se arrepender, tá? E aí, pessoal, voltando aqui um pouquinho, o que eu quero colocar para vocês, assim, de todos esses objetivos, né, da portaria remota, deixa eu achar aqui, você consegue entender que dá para ter um diferencial grande, ganhar bem, se tornar ali uma referência na sua área, na parte de implantação de sistemas de segurança eletrônica, né? Então, se você quer aprender, cara, a como fazer esse tipo de projeto, a como elaborar esse tipo de projeto, né, com exemplos práticos, diagramas, modelo de proposta comercial,
modelo de checklist, né? Dá uma olhada no link que está na descrição aqui, no curso Portaria Remota Avançada, que você vai entender como que funciona. Ah, peraí, eu tenho que mostrar para vocês o projeto final. Deixa eu abrir ele aqui, um minutinho. Aqui, ó. E aqui está um projeto final, beleza? Deixa eu jogar aqui para cima. Então, por exemplo, o projeto Portaria Remota, Condomínio Residencial Jardim das Palmeiras. Esse aqui, ó, é o projeto que você vai mandar para o cliente naquela segunda reunião, tá? Depois que você fez a validação ali, você vai entregar um projeto para o cliente para ele entender todas as etapas que você vai fazer. E é isso aqui que vai vender o seu serviço, tá? Seja direto para o condomínio, para o cliente final, seja para o terceirizado. É isso aqui que vai vender seu serviço. Então você vai falar, ô fulano, eu fui no local, lá um condomínio de 3 torres, 72 unidades, um acesso principal de veículos e um de pedestre. Os problemas atuais que ele levantou foram aí, ó, custos elevados. Vou trazer um pouquinho para cá aqui. Foram custos elevados com porteiros presenciais, falha de comunicação de moradores, ausência de controle rigoroso de acesso. O objetivo dele, que é o desejo, reduzir custo, aumentar a segurança e ter mais controles, né? Aí você mapeou aqui a viabilidade. Tem uma estrutura de rede existente, ó, cabeamento estruturado parcial, suítes antigos, sem no-break, estrutura de acesso, portões eletrônicos compatíveis, interfones antigos, sem controle facial, internet, tem um link dedicado lá. Conclusão, o sistema atual permite implantação com adaptações mínimas. Então, você já fez a viabilidade técnica. Então, projeto inicial de equipamentos. Nesse projeto você não põe preço, tá? Isso aqui é um anteprojeto que você vai entregar para o cliente para ele ver seu profissionalismo. Controle de acesso, você vai falar com o cliente, ó, vou colocar 2 controladoras faciais, 8 câmeras IP, NVR. Se o cliente tiver dado sugestão, você faz 2 aqui. Coloca a sugestão do cliente, minha sugestão. E aí você vai batendo com o cliente até chegar ali e refinar o projeto final. O cliente vai se sentir participando do processo. E quando ele participa do processo, ele vai te dar preferência, com certeza. Então, na parte de rede, você levantou que vai precisar do microtik, switch PoE, no break. Na parte de VoIP, gateway FXO, VX, né? Na parte de aplicativo, parte de alarme. Então, você vai colocando tudo aqui que você levantou, beleza? Que vai ser necessidade. O cliente aprovou, bateu com o cliente, está certo, aí você leva para casa, vai passar o orçamento, vai fazer a proposta comercial, né? Vai fazer os diagramas, vai fazer o mapa de câmeras, tudo está lá no curso Portaria Remota Avançada. E aí, na apresentação do layout, você vai apresentar para ele o diagrama de rede, o mapa com as câmeras de acesso, proposta comercial, cronograma de implantação, comparativo de custos. Então, né, se você entendeu que uma das dores dele lá é o custo, você levanta com ele. Olha, o porteiro vai ficar... O custo que você tem no condomínio hoje com o porteiro é X e com a portaria remota vai ser Y, vai cair 30%, por exemplo. Essa economia que você vai fazer, em 3 anos, já paga todo o sistema, por exemplo. Vai dar um cronograma um cronograma macro de implantação. Então, dia 1 e 2, vou fazer infraestrutura de rede. Dia 3 e 4, câmeras. Dia 5, integração de dispositivos. Dia 6, teste de imagem. Dia 7, treinamento com o cliente. Né? Aí faz uma tabelinha certinha com o cronograma de implantação. Mostra para ele a etapa de entrega. Então, vai ter etapa de checklist, testes assinados, etapa de treinamento, né, do morador, o manual do sistema todo implantado, se cabível, né? E o termo de aceite. No final, o cliente aceitando a sua entrega. Documentação final, projeto técnico lá em PDF. Então, você vai listar o projeto lá. O que é isso? É uma coisa simples, tá? Vai fazer o que foi instalado, aonde que foi instalado, qual que é o IP dos dispositivos, né? Senhas que tem que colocar e backup de configurações, se tiver, tá bom? E o contato de suporte técnico e manutenção preventiva. É um documento simples, mas que vai estar na mão do cliente. Se você precisar dar uma manutenção depois, está tudo organizado. Você vai chegar no local, vai ter a senha do DVR, das câmeras, link de internet, contato da operadora de telefonia. Essa documentação também está lá no curso Portaria Remota Avançada. E depois você vai entrar com a etapa da recorrência. Então, quando você manda esse projeto para o cliente, ele já sabe que vai ter uma recorrência contigo no final, tá? Plano de manutenção mensal. Aí você vai falar com ele, olha, vamos fazer um plano de manutenção mensal com acesso preventivo aqui no remoto, no microtik, no NVR, para conferir se está gravando,
né, para conferir se o disco não está cheio, para conferir a integridade das imagens, limpeza e verificação das câmeras, atualização de banco de dados do facial e atendimento técnico prioritário. Deu alguma manutenção de emergência, o técnico dá prioridade para esse cliente. Ah, pessoal, então esse aqui, ó, é um projeto final. Se você quiser o projeto final, eu vou deixar o link aqui também para você, para baixar, né? E aí você tem um modelo, tá bom? É isso por hoje. Agradeço bastante todo mundo que está aí. Dá uma curtida, se inscreve no canal, passa esse conteúdo para as outras pessoas que você acha que precisa. E se precisar de ajuda, link está aqui na descrição, curso Portaria Remota Avançada. A gente fica disponível. Qualquer coisa, manda aí nos comentários também, que a gente está sempre produzindo conteúdos aqui nas redes, tá? Segue lá no Instagram. Muito obrigado, valeu, até a próxima.